Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós vamos iniciar a Eucaristia e hoje celebramos um santo, considerado o santo da justiça social, São Martinho de Porres. O nome é um bocadinho, em português soa mal, mas São Martinho de Lima, que filho de uma escrava, de um governante da Espanha, que estava no Panamá, e depois mudaram-se para Lima, para hoje Peru. Foi rejeitado pelo pai, por ser de cor escura, e veio ser um grande santo dos pobres, muito amado, ainda hoje na zona do Peru, na América Latina, é muito amado. E explica que a santidade Deus dá-se a oportunidade de todos serem santos. E a santidade não é velada, não é reservada a uma classe, a um género de pessoas, mesmo os rejeitados do mundo, e sobretudo os rejeitados do mundo, como hoje nos vai falar o Evangelho, são convidados a este grande dom da santidade. E São Martinho de Porres, por causa do pai, que no princípio não lhe deu o nome, mas depois reconsiderou, mais para a frente, é o nome de família espanhola, nós em português não temos este nome. Enviamos para todos os doentes que estão em casa um abraço e as nossas orações, e também para os seus familiares. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja, como tantas outras, que nos honram, que nos dão alegria e que nos animam na nossa fé, pelo testemunho, por aquilo que significam e são, construídas pelos imigrantes católicos de língua portuguesa. E hoje vamos celebrar nesta Eucaristia, lembrar José Medeiros Silva, Maria do Carmo Borges Silva, Maria Lubélia Borges Silva, e rezamos também por todas as intenções que na nossa comunidade colocam diante do altar neste mês dos defuntos, no mês das almas, como nós dizíamos em Portugal, mas no fundo é aqueles que ainda se estão a preparar para a casa do Pai, para a eternidade, para o reino prometido. E neste sentido, temos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus de infinita bondade, que levaste São Martinho de Lima ou de Porres à glória celeste pelos caminhos da humildade, dai-nos a graça de seguir o seu exemplo admirável, para que sejamos glorificados com ele no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio,
assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo disse a Jesus um dos que estavam com ele à mesa: Feliz de quem tomar parte no banquete do reino de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Certo homem preparou um grande banquete e convidou muita gente. À hora do festim, enviou um servo para dizer aos convidados: Vinde, que está tudo pronto. Mas todos eles se foram desculpando. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso de ir vê-lo. Peço-te que me dispenses. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que me dispenses. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Ao voltar, o servo contou tudo isso ao seu senhor. Então o dono da casa indignou-se e disse ao servo: Vai depressa às praças e ruas da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. No fim, o servo disse: Senhor, as tuas ordens foram cumpridas, mas ainda há lugar. O dono da casa disse então ao servo: Vai pelos caminhos e azinhagas e obriga toda a gente a entrar, para que a minha casa fique cheia.
porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje e na festa de São Martinho de Porres, este nome que nos soa bastante mal em português, mas é um nome de família comum, penso que das Astúrias, norte de Espanha. Tirado de São Lucas, do capítulo 14, versículo 15 a 24, diz-nos que Deus preparou uma grande festa para nós. É o que diz o Evangelho. Deus preparou uma grande festa para nós. Nós estamos a viver, temos vivido a nossa vida com certa paz, tranquilidade, sobretudo no Ocidente, mas há acontecimentos que nos estão a perturbar. E talvez esses acontecimentos tenham a ver com o não aceitar o convite do Senhor para o banquete. E às vezes esquecemos-nos quem nos dá os dons e quem nos convida. Esquecemos com facilidade. E temos que olhar para aquilo que está a acontecer na Europa, os atentados terroristas. Temos que olhar também com um coração crítico, um olhar crítico para as eleições dos Estados Unidos. Eu penso que muito pouca gente percebeu o que está em causa. Muito pouca gente percebeu. Prenderam-se as notícias, prendeu-se tudo com um aspectozinho, outro aspectozinho, e nós às vezes não passamos os aspectozinhos, mas não fomos capazes. Nós não podemos votar, mas rezamos a Deus que o fundamental não fujamos dessa linha. Hoje no Evangelho, o Reino dos Céus é uma grande festa que o Pai preparou para nós, seus filhos. Cada um de nós somos convidados para este grande banquete, mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo, preciso de vê-lo. E os outros assim sucessivamente. O Senhor que faz os gastos, faz o banquete, prepara tudo. E as desculpas dos convidados são as mais esfarrapadas. O Evangelho mostra-nos a parábola do grande banquete, onde Jesus está comparando o reino dos céus a um grande banquete de festa. Quem é que não gosta de ser convidado para um banquete? Quem é que não gosta de ser convidado para aquela festa onde vai comer de tudo, sobretudo quando somos jovens? Um convite para uma festa é uma alegria. O reino dos céus é uma grande festa que o Pai preparou para nós, seus filhos. Cada um de nós é convidado para este grande banquete. Mas não pensemos que o banquete apenas é no sentido de alimento material e substancial, onde comemos de tudo aquilo que nos apetece. Comidas saborosas, bem preparadas pelas nossas mães, e às vezes vejo as nossas mães, mesmo aquelas que emigraram, nós aqui na imigração, algumas preocupadas: como é que vai ser o futuro? Ninguém sabe fazer nada. Ninguém sabe fazer nada. Eu assisto tantas vezes, mas o Espírito Santo vai iluminando. Mas é uma das preocupações que eu vejo das mães, e é bom que nos preocupemos. Mas aquilo que a festa de Jesus Cristo nesta história conta é muito mais do que isso. Porque os elementos que comemos são necessários para a nossa subsistência, para viver aqui na terra. Mas comemos e voltamos a ter fome. E até há um perigo: quanto mais comemos, mais fome temos. Até precisamos ter limites e pôr freios, aprender a ter freios. Também a ideia de educação, não comer sem saber parar, porque há pessoas que têm essa doença. É uma doença. Mas não é disso que o Senhor fala. Este banquete hoje
foi preparado e os convidados continuam a excluir. É o banquete que Deus preparou para toda a humanidade no céu, para que precisamos aceitar o convite desde a nossa vida terrena. O banquete está preparado, mas o grande banquete é no céu. E nós esquecemos disto. Ouvimos tantas vezes a dizer, alguns irmãos, erroneamente, a dizer, só levamos o que comemos. E dá vontade de rir, porque nós sabemos que aquilo que comemos é que nós levamos mesmo. Não levamos mesmo, isso é que não, mas sabemos disso. Mas ouvimos com tanta vez, só levamos o que comemos. Não, tu usas os alimentos para te alimentar, para viver, etc. Mas não os levas. Não vais levar nenhuma cesta, de nenhum farnel bem preparado para mamã, lá para não vais levar nada disso. Cada momento da nossa existência somos convidados a participar da vida nova que o Senhor nos reservou. Desta forma, Jesus nos chama para compartilhar de um banquete espiritual com uma vida nova e promissora. No entanto, porque estamos muito entretidos nas nossas ocupações, nos nossos projetos pessoais, como se fôssemos viver eternamente aqui na terra, recusamos o chamamento do Senhor. As coisas lícitas com as quais nos ocupamos a fazer parte do nosso dia-a-dia são as que mais nos afastam da intimidade com Deus. E todas as respostas daqueles que recusaram o banquete eram coisas da vida cotidiana. Casamento, um funeral, um campo que compraram, eram as respostas normais. Não era nenhuma resposta extraordinária, era da vida comum. Não encontramos tempo para orar, para participar na Eucaristia, alimentar a nossa alma com o pão do Reino de Deus, fugimos do sacramento da penitência a 7 pés, a nossa geração foge, nem quer ouvir falar no sacramento da penitência, ninguém faz pecados, deixou de haver pecados, deixou de haver erro. Fugimos da penitência a 7 pés, fugimos todos precisamos confessar deste pecado, padres e bispos e todos os batizados, fugimos da mesa do perdão. O Senhor está pronto para nos perdoar e nós fugimos. Também não assumimos compromisso com o serviço do reino, porque há coisas mais importantes que precisamos de realizar. Um jantar, agora com a pandemia, as igrejas eram perigosas com o vírus, mas as festas, as praias, não tinham mal nenhum. Havia uma porta, por exemplo, nós em Portugal, havia uma porta à entrada das praias, mães e pais a levar as crianças para a praia, porque não havia praia nenhum. Mas na igreja há. Na igreja há muito perigo. E isto é o banquete, isto é do banquete. Nós não paramos de nos surpreender a nós próprios, de encontrarmos justificações para o injustificável. Enfim, se refletirmos nesta palavra, facilmente nos seremos enquadrados no grupo dos primeiros convidados que se desculparam e não estavam presentes na festa do céu. Nós, se olharmos para a nossa vida, estamos neste grupo dos primeiros convidados. Todos nós estamos neste grupo. Entretanto, enquanto aqui permanecemos neste grupo, ainda é tempo para que possamos repensar a nossa vida e perceber se estamos ou não recusando o convite de Deus para entrar na vida eterna. Temos que pensar nisto. E como é que estamos a preparar essa viagem? Como é que estamos a preparar-nos para esse banquete? Que roupa estamos a usar no dia do nosso batismo? Aquela túnica que algumas famílias também já nem percebem, né? Às vezes as crianças vêm ser batizadas e já não trazem a roupa, a túnica branca. E nós, os pais, já nem sabemos o que é que devemos dizer, porque é um símbolo muito importante do batismo. Claro que uma pessoa de família ofereceu um fatinho muito lindo, uma coisa muito bonita, e a gente tem que respeitar o sentido da família. Eu nunca disse nada, mas dói-me tanto a alma quando isso acontece. Porque é um símbolo. Tu tens que levar a túnica branca do batismo sem mancha para a eternidade. Não é aquela túnica, mas é aquela que simboliza. E talvez
aquele fatinho que as nossas crianças têm vestidos simbolizam isto. Então, nós que fomos do primeiro grupo, não aceitamos. O Senhor recorre aos pobres, aos aleijados, aos cegos, aos coxos, todos aqueles, os pecadores públicos, as mulheres e os homens de má vida, os marginais, os drogados, os assassinos, todos esses ocuparão o lugar daqueles que não aceitaram o convite. São Martinho de Porres foi rejeitado pelo pai, mesmo quando disse que tinha vocação, porque era preto, que era filho de uma escrava vinda da África, quis ir para um convento e não o queriam lá, não acreditavam na sua vocação, e Deus serviu-se dele para ser um grande santo, e Deus tem-nos dado grandes lições ao longo, porque muitas vezes convida para o banquete e para aqueles que nós não imaginamos. Não imaginamos. Em todas as sociedades, há critérios. Nós viemos de uma sociedade em que havia famílias que os pais nem queriam ouvir falar que a sua filha ou o seu filho namoravam com aquela determinada família. E todos nos lembramos disso. Por causa disto, por causa daquilo, por causa de outro. Entretanto, abolimos isso, os filhos dos imigrantes, nada disso se passa, cada um, na nossa sociedade, isso acabou, mas agora vêm outros critérios para nos excluir. Somos fascistas, ou somos progressistas, ou somos antiquados, ou somos isto, ou pertencemos a este grupo, ou pertencemos àquilo, e parece que não somos capazes de construir o reino, a proposta do reino. Pomos rótulos, pensávamos que estávamos livres, e muito pelo contrário. Hoje, e sobretudo nos últimos 10 anos, é só rótulos disto, daquilo. Portanto, e todos aqueles que ponham em causa alguns valores, que não são valores, são contravalores, são isto, são aquilo, são excluídos. E eu sinto há muito tempo que sou excluído do banquete do mundo, deste mundo, há muito tempo. Também não preciso do banquete do mundo, mas sou daqueles excluídos porque não se entende os critérios. E os critérios que Jesus nos propõe é que nos devem preocupar. Então, que o Senhor nos anime e que São Martinho de Lima, que sempre viveu em Lima, um pobre, nos anime, e sobretudo ele que é para a Igreja um santo da justiça social, um santo por os problemas sociais, que interceda por nós. Irmãos e irmãs, oremos ao Senhor que convida todos os homens para um grande banquete que Ele preparou e digamos com alegria: ouvi-nos, Senhor. Pelo nosso Bispo e por cada um dos seus presbitérios, para que convidem sem cessar todos os homens a tomar parte no banquete do Reino de Deus. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos governantes e por aqueles de quem depende a vida das pessoas e o bem-estar dos povos, para que abram o seu coração à voz do Espírito. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que põem os olhos e o coração em Cristo e procuram ter entre si os mesmos sentimentos, para que a fé os sustente e a caridade os conforte.
Oremos. Por aqueles que levam uma cruz muito pesada, para que peçam a Jesus que lhes dê força e os ajude, tal como ele foi ajudado pelo Cirineu. Oremos. Pelos que são convidados para a ceia pascal que Jesus celebrou com os seus discípulos antes da paixão, para que nunca troquem esse banquete por qualquer outro. Oremos. Vós colocaste aqui à frente e nós rezamos por todas as intenções que colocaram diante do altar. Faltam muitas e nós hoje começamos a ler algumas. Por todas as almas que não têm ninguém que se lembre delas e pelos nossos benfeitores. Pelas almas dos defuntos da família desta pessoa que escreveu isto. Pais, irmãos e sogros e pelas almas do purgatório. Portanto, rezamos por todos, mas também tendo em consideração os critérios que as pessoas que vós colocais diante do altar do Senhor neste mês de novembro. Todos os dias vamos lendo uma, duas ou três, recordando estes pedidos, porque o Senhor sabe quem os escreveu. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor, fazei que este sacrifício seja para vós uma oblação pura e para nós o dom generoso da vossa misericórdia, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte, com fé viva proclamamos a sua ressurreição, com ardente esperança aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos glorificamos e bendizemos, cantando numa só voz: Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia: José Medeiros Silva, Maria do Carmo Borges Silva, Maria Lubélia Borges Silva. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Todas as intenções que colocamos sobre o altar neste mês de novembro. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Deus de infinita bondade, que levaste São Martinho à glória celeste pelos caminhos da humildade, dai-nos a graça de seguir o seu exemplo admirável, para que sejamos glorificados com ele no céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite. Amanhã temos na igreja celebra um santo muito querido dos italianos, São Carlos Borromeu, um nome também que soa tão mal aos portugueses, mas é um grande santo, cardeal de Milão, a quem a igreja muito deve, e todos os italianos, e nós temos muitos portugueses casados com italianos e italianos casados com portugueses. É um nome muito estimado, muito querido de todos os italianos. E em Toronto, logo quando vamos de Kingston, uma das primeiras igrejas que encontramos é de São Carlos Borromeu, numa paróquia italiana. Portanto, a todos boa noite e um abraço para todos aqueles que estiveram connosco a celebrar a missa, esta Eucaristia, deste dia de São Martinho de Lima, São Martinho de Porres, que ele, sendo considerado um dos santos da justiça social, no nosso mundo tanto precisa, de igualdade de classes, de não haver classes, onde Deus serve-se dos pobres, é um modelo, é um exemplo da América Latina e para todo o mundo. Então, boa noite a todos.